do risco que isso pode trazer e de que a gente pode fazer para nos prevenir. Então, assim, no mundo que a gente vê aí, crime cibernético o tempo todo, hackeamento de dados e tal, as empresas que estiverem à frente nisso, aqui estão à frente, já estão pensando nisso, porque os problemas que podem advir disso são grandes. A gente não consegue mensurar tudo, mas com certeza o tratamento e a forma como você protege, estrutura e armazena os dados, e o que você tem que fazer em termos, como você falou, de compliance, de gestão disso, é quase que como se fosse uma política mesmo, né, de tratamento de dados, para que a gente possa se prevenir de crimes cibernéticos, de vazamentos. A gente vê aí o tempo todo no mundo hoje vazamento de dados, CPF que vaza informação e tudo. Então, é um tema que ele merece uma atenção muito grande por parte das empresas que estão avançando. Quer dizer, se você começa a aumentar a coleta de dados, a complexidade da coisa, você precisa prestar atenção nisso e tratar com gente que conhece o tema para você dar um direcionamento, né? As soluções, aí eu não vou entrar aqui no detalhe porque eu não sou especialista no assunto, mas a mensagem a gente precisa se preocupar com isso para evitar problemas que podem ser muito grandes à frente, né? Então, é um tema que é super, super sensível, talvez até menos desconhecido que a própria IA, né, coleta de dados, mas as empresas precisam se preparar para esse desafio, né? Muito legal. Cícero, eu vim de um mundo, eu não sou nativo digital, né? Então, apesar de eu disfarçar bem, eu não sou nativo digital. Eu vim de um mundo onde a gente fazia backup dos projetos das empresas que eu trabalhei em fitinha e levava para casa. Porque se acontecesse alguma coisa no escritório, a gente tinha o backup em casa, né? Então, assim, acho que não tinham inventado essa história de nuvem, cloud computing, essas coisas todas estavam ainda no mundo ainda muito embrionário, né? Então, estamos falando de coisa aí de 15, 20 anos aí. Então, né? Então, onde a gente carregava as fitinhas DAT lá para levar o backup. Então, nesse nível de risco a gente trabalhava, né? Onde a gente está hoje, Cícero? Por que a gente andou? Nossa jornada aí? Quais são os riscos aí dessas nuvens, já que os ativos das empresas, ativos de informação das empresas, hoje são os dados, né? Então, está cansado de falar a propósito de várias fases lá, o petróleo, os dados são o novo petróleo, a frasezinha manjada. Como é que a gente cuida do nosso petróleo, cara? Como é que você está cuidando dos dados da Construflow, cara? Que vocês acham quais são os riscos embarcados aí que o Léo levantou que estão sendo enfrentados aí, cara? Legal. Sim, a gente trata com muito cuidado com duplo backup, com um servidor muito confiável, então a gente cuida bastante e acessos também dos nossos clientes. Mas uma coisa que eu queria salientar em relação a um dos medos, né, da construção civil, e quando eu falo sobre inteligência, muita gente pergunta, o quanto é responsável a inteligência por aquela resposta técnica de engenharia, né? Isso é um detalhe que a gente precisa discutir bastante também, porque quando eu faço uma pergunta no ChatGPT técnica e ele me responde, até que ponto posso confiar que aquela resposta é 100% correta e eu posso seguir? Então, isso já vem uma discussão há muitos anos, até dentro dos próprios softwares, né? Já softwares de cálculo, softwares de dimensionamento. Qual é a responsabilidade do software, qual é a responsabilidade do engenheiro como técnico ali por trás dessas informações? E eu acho uma coisa muito interessante, que eu ouvi esses dias, falando que a inteligência artificial vai ser a primeira tecnologia que os mais experientes, os mais velhos vão ter condições de trabalhar com ela primeiro, porque ela é uma tecnologia muito mais acessível, muito fácil, então não depende de tantas habilidades tecnológicas e a gente precisa de conhecimento para fazer uma pergunta inteligente e obter a resposta da inteligência. Se eu não sei o que eu quero, se eu não tenho o que perguntar, eu não tenho como utilizar uma inteligência. Ela não pode simplesmente me dar uma resposta sem eu saber o que eu quero, né? Então, olha que interessante. A gente volta a dar valor para as pessoas com muito conhecimento em engenharia, sendo que elas vão conseguir fazer perguntas melhores e tirar respostas melhores da inteligência e, consequentemente, fazer trabalhos melhores a partir disso. Então, eu acho muito interessante que é um resgate da engenharia, que o BIM, de certa maneira, descartou muitas pessoas que sabiam projetar em CAD ou que sabiam projetar à mão, e elas foram descartadas do mercado porque não se adaptaram tecnologicamente. E muitas dessas pessoas vão poder voltar para o mercado porque elas têm a base da engenharia muito mais forte que a maioria das pessoas que estão hoje no mercado. Então, eu acho
muito inteligente, eu acho uma discussão muito legal de ser feita justamente por isso. Qual é a responsabilidade da inteligência ao dar uma resposta técnica para um engenheiro ou para um arquiteto? Então, isso é muito legal, uma discussão bem interessante. Muito legal, Cícero. Então, de uma certa forma, você pode considerar que a AI aí é um game changer aí, né? Até um pouquinho na profissão de engenharia, né? Profissão de diversas formas aí, já que você está falando que a questão do conhecimento vai ser aí determinante aí, ou muda a regra do jogo, né? Bom, a gente vem falando bastante dessa questão de inteligência artificial, né? E das aplicações aí no setor aí, tanto de obra, de melhorias de processos construtivos, a interface que ela pode estar trabalhando também com sensores na IoT, falando na parte de venda também, de produtos imobiliários, de atendimento, né, e essa questão ela tem, como a gente já falou anteriormente aqui, explodido, né? Então, o uso da inteligência artificial tem explodido em diversas frentes aí. Então, eu queria aproveitar, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho também. Parece que a Potato está bem preocupada com isso, né, no sentido de muito antenada na captura de informações aí super recentes, super atuais aí, em busca do que está se fazendo, quais são os potenciais usos da inteligência artificial aí nos diversos setores das Constechs e PropTechs, né, Léo? Você consegue falar um pouquinho aí o que a gente está conseguindo mapear aí, que está sendo produzido no Vale do Silício, e já aproveitando aí, já como spoiler, falando um pouquinho da missão que a Potato está organizando para fevereiro de 24, junto com a Startse, né, não, na busca aí desses updates? Posso sim, Padolfo, legal. Então, assim, qual que é o desafio nosso da Potato, né? E qual que é o nosso, dentro do nosso propósito de fomentar a transformação no setor, a gente tem que estar ligado em startups que estejam com modelos inovadores, usando tecnologias, né? Então, todas as disponíveis e conhecidas, o que o pessoal está fazendo para poder realmente transformar, fazer melhor, fazer de forma diferente, com mais eficiência, com melhor experiência para o usuário. No fundo, a gente tem que usar a tecnologia para isso, né? E transformar a cara do setor em modelos realmente disruptivos. Para fazer isso, a gente tem que estar ligado nessas startups, nessas iniciativas, mas também ligado nas tecnologias existentes, recentes, e as novas tecnologias, né? Então, além do que está sendo feito aqui no Brasil, o que está sendo aplicado no mundo, no setor, usando as tecnologias existentes, e quais são as tecnologias que estão aí nos laboratórios que podem impactar o mundo e, consequentemente, o setor da construção, né? Então, isso, no fundo, é o desafio da Potato, é o nosso negócio de 24 horas, né? 7 dias por semana. E onde que a gente vai buscar isso, né? E aí, por isso, essa parceria com a Startse. A Startse é uma grande empresa geradora de conhecimento, que a gente respeita muito. Então, a gente fez essa parceria para poder fazer uma imersão no Vale, com esse objetivo, não só de inteligência artificial, também de inteligência artificial, mas não só, para conseguir entender, primeiro, das tecnologias que estão aí, novas, disruptivas, o que eles estão fazendo, o que o mundo está fazendo, que pode ser aplicado no Brasil e nas startups que a gente está próximo, né? Esse é um ponto. E, eventualmente, no mundo, né? Uma grande empresa do setor, o que ela precisa ver aqui do Brasil, o que ela precisa ver que está sendo feito lá fora, que pode ser aplicável, às vezes de uma forma até simples, né? Então, esse é um grande objetivo. E o outro grande objetivo é falar, cara, o que está na mesa lá da turma dos nerds, dos Bill Gates da vida, dos, né, Apples da vida, que está se transformando, e o Vale do Silício é um burburinho nisso, é efervescente, e voltou a ser, né? Que pode impactar o setor e que, eventualmente, a gente pode trazer para o Brasil muito rapidamente. Então, o objetivo nosso dessa missão é dar uma mergulhada, né, nas aplicações das tecnologias, e inclusive de IA, dentro do setor, as coisas que potencialmente podem servir para a gente aqui no Brasil, e o que está aparecendo na mesa e no mundo. Então, por exemplo, está se falando muito, hoje em dia, muito de biotecnologia, né, da mudança do paradigma, da questão da medicina, que vai transformar totalmente. Isso tem alguma aplicação no nosso setor? Não tem? Tem outras tecnologias, por exemplo, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda carece muito de IoT, né? Você citou, a gente é muito pouco sensorizado, e dentro dessa questão de coleta de dados,
os sensores podem ajudar a gente demais. Então, você pode ter sensor em obra para tudo que você imaginar hoje em dia, né? Por que a gente não está usando isso? O que os outros estão usando e a gente não está? O que de tecnologia pode nos ajudar nisso? Blockchain e por aí vai. São várias tecnologias à disposição que a gente quer saber como maximizar e tudo que está aparecendo. O que está aparecendo aí que a gente tem que estar ligado, porque dentro do desafio da Potato pode ter buildagem também. Como a gente está no early stage, a gente pode criar inovação aqui dentro e daí sair um negócio novo, né? A gente está sendo procurado por empresas do setor que querem montar programas de inovação, vai ter o primeiro programa agora, super bacana, a gente em breve vai anunciar isso, né? E todo esse conhecimento ajuda as empresas a ter uma visão do que está acontecendo e como é que elas se posicionam. Porque se tem uma coisa, Pandolfo, que eu vi naquele curso que eu falei que eu fui ver lá, quando eu comecei a Potato, que eu fui buscar conhecimento, é assim, e eu gosto muito de usar essa visão. A transformação digital é um furacão, a figura de um vórtex, né? Tem alguns setores que estão ali no olho do furacão que ou já foram transformados ou morreram. Mídia, serviços financeiros, esses caras ou Fintech. mudou ou já morreu. Não tem muito. Agora, tem alguns que estão ali se aproximando. A Meio única na certeza borda, que né? a Eles gente... estão um pouquinho de fora aqui, né? Mas Mas a já única estão certeza... chegando. Uhum. A única certeza que a gente tem é que vai chegar, né? Como vai ser? Então, eu acho que a Potato tem esse propósito de conseguir tentar entender isso, trazer para as startups, trazer para as empresas aqui do Brasil que queiram entender esse mundo, né? Então, a missão do Vale tem muito isso. O nosso propósito grande é esse aí. Vai ser em fevereiro, Nós estaremos, né? Os sócios os founders da Potato estarão lá, inclusive fazendo curadoria do programa, tentando entender de onde que a gente consegue tirar as melhores experiências para aproveitar o máximo tempo, que com certeza é super corrido, né? Você imagina, uma semana, se você for ver, não dá para nada. Voa Então, com a gente tanta tem que... coisa, né? Exatamente. Então, a gente tem que ser bem seletivo aí para conseguir fazer um negócio super bacana. Muito legal, Léo. Não, e é interessante também a ideia da gente ter sido convidado pela Startse nessa parceria, né? Já que a Startse tem várias missões, mas que são mais generalistas, mais agnósticas aí, né? E eles terem encontrado o valor na Potato aí como um player importante nessa curadoria, nessa gestão aí de escolha de conhecimento, de como conectar o mercado especificamente de Construct PropTech. Isso muito legal para a Potato, né? Acho que é Não, e a muito Startse é uma interessante esse empresa conhecimento, né? sensacional, inovadora, e o que acontece? Ela possibilita... A Startse fala no Vale com quem a gente quiser, né? Então, queremos falar com Acesso, né? fulano, O com Beltrano, acesso. ela vai colocar no programa e vai falar, ela tem um escritório lá, já está presente lá há muitos anos, Muitos então isso anos, dá né? uma força muito grande para o programa. É diferente da Potato ir lá e fazer sozinho, né? Então, a Startse Um super o ente complemento. É um aí. veículo legal, né? Uma ferramenta super Isso, legal. super, super legal. Fora que eles são espetaculares, né? A turma lá de inovação são super provocativos, então acho que vai ser muito bacana. Legal. Lembrar que o material aí, tanto da missão, né? Tanto com os contatos aqui dessa turma aqui vão estar disponibilizados aqui depois do vídeo aqui no podcast, todos os links vão estar disponibilizados para vocês aqui, inclusive referente ao programa da missão de fevereiro de 24, tá? Queria dar esse toque para vocês aqui. Queria aproveitar também e emendar com uma pergunta para o Cícero aí, ainda da linha do Vale, Cícero, meio off-script, né? O que está saindo, que pode sair lá do Vale, que impacta no teu negócio aí, sob o ponto de vista de AI aí, cara? O que está sendo, o que você está ouvindo de lá? Quais são os ruídos aí? Lá que a gente está falando, lá as coisas nascem, né? E como o Léo falou, né? Parece que o Vale passou depois de Israel, depois de Europa, passou a ganhar um novo do risco que isso pode trazer e de que a gente pode fazer para nos prevenir. Então, assim, no mundo que a gente vê aí, crime cibernético o tempo todo, hackeamento de dados e tal, as empresas que estiverem à frente nisso, aqui estão à frente, já estão pensando nisso, porque os problemas que podem advir disso são grandes, a gente não consegue